Estamos de volta com Sempre com Você, aqui pela TV Imaculada. Você acompanhando o primeiro bloco, maquiagem com a Ana Carla. Quero agradecer, Ana Carla, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com o nosso programa. E agora eu recebo a advogada Andréia Ribeiro. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço. Vai falar um pouquinho sobre direito ambiental, um tema muito bacana, relevante. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Essa semana nós comemoramos, é um símbolo na verdade, né? A Semana do Meio Ambiente. Mas dia 5 comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por isso que houve essa movimentação nas mídias a respeito desse tema. E é muito legal vocês estarem tratando disso, porque a população às vezes faz tudo de modo intuitivo em casa, né? Mas a gente vê falando um pouquinho sobre essas questões ambientais há muito tempo, né? A gente trabalha com a conscientização das pessoas, né? Mas então fala um pouquinho pra gente o que seria o direito ambiental. O direito ambiental, uma das possíveis definições, né, do direito ambiental, seria um conjunto de normas jurídicas voltados para a proteção da qualidade do meio ambiente, né? Aí a questão que surge dessa definição é o que é o meio ambiente, né? Uma das definições que nós temos no direito positivado é na Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 81, salvo engano. Que, em regras gerais, ela fala que o meio ambiente é toda forma de alterações químicas, físicas, influências do meio ambiente, que de algum modo alteram, protegem ou regem qualquer forma de vida. Então, dessas duas definições, a gente entende que é muito amplo a definição, né? E não poderia ser diferente. Sim, muito bem. Como o direito ambiental ele tem um impacto na nossa vida, na sociedade hoje? Trazendo para a prática, a forma mais fácil da gente visualizar isso é no nosso dia a dia dentro de casa, observando a dinâmica do nosso lar, né? Por exemplo, tem a questão da coleta do lixo seletiva. Aqui no nosso município tem um trabalho legal, eficaz. Tem um outro ponto que não é tão trabalhado, mas que deve ser observado, que é o descarte do óleo, tanto o óleo doméstico quanto de pequenos empreendimentos, de lava-jatos, mecânicas. Os óleos domésticos, a orientação que se tem aqui no município é colocá-los em garrafas PETs, deixar acumular e entregar em alguns pontos que falam que chama-se ecopontos. Aqui no nosso município, no município de Campo Grande, tem 6 pontos, salvo engano. Então, essa é uma forma que impacta também. O que nós vemos na prática são as questões dos ruídos, né? Tanto de vizinho barulhento, quanto às vezes vizinho de uma empresa, de uma serralheria, de uma mecânica, né? Então, o direito ambiental ele está muito presente. Às vezes não é percebido de modo fácil. Você falando isso, me veio aqui na cabeça agora. Eu, por exemplo, moro numa área onde é uma área industrial, então o cheiro às vezes é muito forte, isso acaba acarretando ali a população algo assim muito desagradável até, né? Então entra a questão do direito ambiental nessas questões, trabalhando com essas indústrias também? Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, o direito ambiental ele é feito para equilibrar o desenvolvimento, os empreendimentos com o meio ambiente, né? Porque também não há sentido um desenvolvimento de qualquer forma, comprometendo a qualidade de vida e comprometendo também as futuras gerações, né? Os recursos naturais, eles são finitos. Então, partindo dessa premissa, é necessário que haja um controle, que haja um equilíbrio, né? Dessa maneira, dessa visão, é trabalhada também a questão da prevenção dentro do direito ambiental? Sim, sim, com certeza. Tanto, infelizmente, não é o que acontece normalmente, não é o ideal,
Na prática, na teoria, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas, por exemplo, na vida do cidadão comum, cotidiano, as coisas são feitas de forma intuitiva, na maioria das vezes. Ou alguma regulamentação que foi para os telejornais e aí as pessoas ficaram mais atentas, se precavendo para que não sejam multadas. E aí eles começam a agir. Nas empresas é um pouco diferente. Por quê? Porque muitas vezes o exercício da atividade, e o que deve acontecer na verdade, depende dessa regulamentação, né? Senão ele vai estar atuando de forma irregular. A mídia também trabalha com um papel importante também na questão do alerta para esse cidadão, mas também na questão de como ele vai receber aquilo ali, né? Muitos, às vezes, acabam interpretando de uma maneira, pegando ali o fio da meada, né? Não entendendo muito bem o que é para fazer e acabam, às vezes, depositando o material ali irregularmente, né? Acredito que aqui na capital a gente vê bastante materiais que são depositados de maneira errônea, né? Infelizmente. Então, isso acaba prejudicando também o bem-estar daqui da nossa cidade também. Mas falando um pouquinho, voltando na questão das empresas, né, dos empreendedores, existe uma diferenciação nessa questão do que é falado para esse cidadão comum e do assunto que é levado para essa empresa, na questão do direito ambiental, da preservação? Os princípios são os mesmos, a finalidade é a mesma. O que vai modificar vai depender da atividade econômica da empresa, né? Vai depender do que acontece. Na questão doméstica, são esses pontos de dispersão de resíduos, e na questão das empresas é mais específico, né? A depender, vai ter a questão sonora, um lava-jato, uma serralheria que tem barulho muito constante. Em algumas cidades, aqui também acontece em alguns bairros, que a cidade foi crescendo, então pequenas indústrias que ficavam afastadas já não estão afastadas, elas estão no perímetro urbano, né? E elas têm o direito de permanecer lá, porque na época que foram criadas, a legislação era permitia, né? O que pode ser feito agora é uma adequação para que viva-se em harmonia aquela comunidade com aquela pequena indústria, ou já uma grande às vezes. É porque a população que está ali em volta dessa indústria é a que é mais afetada, querendo ou não, né? Então precisa ter essa preocupação. Falando um pouquinho dos empreendimentos, todo empreendimento em potencial, ele pode ser um poluidor? Todo empreendimento físico, sim. E cai na mesma questão. Tem que se observar o tamanho do empreendimento, a atividade econômica a ser exercida naquele empreendimento, para poder saber quais são as medidas que serão tomadas. E aí entra a questão do licenciamento, né? Falando um pouquinho sobre o licenciamento, ele é obrigatório? Como que é esse trabalho? Sim. O licenciamento, por exemplo, um licenciamento para um empreendimento de grande porte, de construção de um shopping, né? Então, são por etapas. É feito. O que é o licenciamento? Vamos começar por isso, né? O licenciamento, ele nada mais é que um procedimento administrativo que tem a finalidade de equilibrar o desenvolvimento econômico com os recursos naturais. Para isso é feito um estudo. Para que haja uma harmonia entre eles, para que nada seja assim devastado ou seja prejudicado. Né? Exatamente. Então, vai se construir um shopping, são divididos em fases, vou falar rapidamente para não ficar muito técnica, mas é licença prévia, né? Para ver a viabilidade daquilo. Tem a segunda fase. Então, a segunda fase já é mais voltada para as questões ambientais, para as questões observar as precauções. Tem a fase final, que é a licença operacional, que é de fato o empreendimento está lá girando, suponhamos um shopping, por exemplo. Né? Depois que o empreendimento está todo pronto, cada unidade vai exercer uma atividade que requer um modo de dispersar os seus resíduos. Então, é todo um conjunto, né, que tem que ser observado. Sim. E falando um pouquinho sobre o licenciamento, e quando não é cumprido esse licenciamento, né? Tem as infrações que são colocadas para esses
empresários, para essas empresas? Sim, sim. São as multas, né? Essas multas não são baixas. E não tem nem como especificar os valores diretos aqui, porque vai depender Depende dos casos, depende né? dos Tem graus. que ser estudado antes. Tem que sim. Voltando para a parte mais doméstica, né? Tem as questões dos esgotos que devem ser ligados, né? Isso gera multa, né? As fossas, os sumidouros que a gente fala, né? Fossa negra ou sumidouro, que não tem a impermeabilização necessária para estar impedindo que o solo seja contaminado, né? Que contamine o lençol freático. Então, tem toda uma questão, tudo isso gera multa, né? Essas questões, elas são averiguadas por alguma empresa ou pela população, que também às vezes alerta? E o ideal seria se todo mundo tivesse a consciência e fizesse na sua casa tudo certinho. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Geralmente, toma-se conhecimento por meio de denúncia e os fiscais mesmo, né? Da prefeitura, do estado, que são encarregados de estar vendo tudo isso. E para quem está nos assistindo aqui hoje, né? Como que faz para lidar com aquele vizinho que coloca fumaça ali no terreno baldio? Como lidar com essas situações? Então, eu posso falar pelo município de Campo Grande, né? A gente sempre orienta a conversar. Se existe um diálogo, é melhor que seja por essa via inicialmente. Mas se não surtir efeito, pode ser feito na prefeitura. A prefeitura tem um canal direto, um número para receber essas denúncias. Você faz um protocolo dessa denúncia. Então, dependendo do grau desse incômodo, do tipo de incômodo, vão tomar algumas vertentes. Então, a pessoa que está se sentindo incomodada, ela faz essa denúncia, protocola essa denúncia. O segundo passo é ela ir no Ministério Público, também formalizar essa denúncia. Em casos mais graves, ir na Delegacia do Meio Ambiente e estar acompanhando, né? O que não pode é fazer denúncia e jogar e deixar e que alguém vá lá e resolva. Não é assim. Tem que acompanhar também. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, até porque geralmente é um vizinho que você vai estar tratando ali, ou já está há anos. Às Tem vezes, um desgaste também. Exatamente. E depois que ocorre todos esses trâmites, e ocorre alguma multa para essa pessoa que fez esse ato, né? Na verdade, se ela não regularizar a situação dela, suponhamos que é uma casa de show, né? Ela tem que deixar tudo de forma que não incomode os vizinhos. Se ela não cumprir aquilo, sim, ela sofre uma sanção. Uma multa, tem que sofrer, né? Quando dói no bolso, aí as medidas são tomadas. Aí as pessoas tomam consciência, né? Mas é importante trabalhar essa questão da prevenção também, para que as pessoas não tomem consciência só quando aperta no bolso, né? Mas é importante trabalhar também nas escolas, com as crianças, né? A importância da separação do lixo também. Muito bacana. Gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem nos assiste aqui no programa, sobre a importância. A importância, o tema por si só, por ter uma semana para ele, né, já se apresenta como importante. A mensagem que eu deixo é ser prevenido, precavido, né? Olhar ao seu redor, ver quais são as questões que estão nas suas possibilidades de estar resolvendo de modo amigável, né? Se organizar para ajeitar aquela fossa, fazer a ligação, a conexão do esgoto, né? Arrumar aquela calçada. É pensar também no coletivo, né? Nas pessoas também que vão, por exemplo, como você deu exemplo da calçada, né? A gente tem muito problema aqui em Campo Grande com essas questões. Então, é uma questão de empatia também com o próximo, com o coletivo, com o bem-estar. A prevenção sempre é a melhor maneira. Muito obrigada, Andréia, pela sua participação aqui no nosso programa, falando sobre esse tema muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar do que a gente gosta, né? E esclarecer também a população. Às vezes não faz por maldade, age, acaba por falta de conhecimento, age de modo a lhe imputar alguma multa.
Então é um prazer, sempre estaria à disposição. Muito obrigada. E essa foi a Andréa falando um pouquinho sobre o direito ambiental, uma questão também de consciência de cada um de nós. A gente vai dar uma pausa aqui no Sempre com Você, vamos para o intervalo. Daqui a pouco voltamos com as notícias de hoje com Adamo Antonioni. Você não saia daí, o programa Sempre com Você volta daqui a pouquinho.